Bom, um caso muito importante de exemplo, de fazer a topologia forte é a topologia quociente. Na verdade, a topologia quociente, muitas vezes a gente acaba definindo ela direto, sem passar por topologia forte, mas é bom notar que ela é um caso particular de topologia forte, que ela acaba sendo um caso bem, desse ponto de vista, ele acaba sendo razoavelmente trivial, mas ele é uma aplicação muito importante, então ela em si, né, é bem interessante. Vamos então só colocar a definição aqui formalmente do que seria a topologia quociente, e aí a gente vai tirar um monte de resultado já de graça por causa de como a gente vai enxergar ela. A gente vai enxergar ela como sendo um caso particular da topologia forte. Então, se você começar com um espaço topológico qualquer e você tiver uma relação de equivalência sobre o x, a topologia quociente, né, que a gente vai fazer no x cocientado por essa relação de equivalência, ela nada mais é que a topologia forte induzida ah, pela família consistindo só da função projeção. Né? A função projeção é aquela π que sai do x e chega no x-til, que faz nada, né? Do tipo, ela faz π de x é igual a x chapéu, talvez x til, que é a classe de equivalência desse, para quem não está acostumado com essa notação, são esses caras aqui, são os y's, né, que pertencem a x, vamos deixar bonito, tal que x é similar ou equivalente a y. Né? Então isso aqui é a classe, isso aqui é o conjunto das classes de equivalência, e você tem sempre essa função natural aqui induzida. Tudo bem? Então, se você pensar que, se você quiser, você pode pensar a topologia quociente como sendo a topologia forte induzida pela família de funções. Qual família de funções? A família formada por uma única função, que é essa aqui, certo? A gente está definindo, lembra? Topologia forte, a gente acaba induzindo na imagem. Tudo bem? De graça, que tipo de resultado a gente já tem de graça por causa dos resultados sobre topologia forte? Vamos colocar eles aqui para ter algum ganho, né? Aí depois a gente faz outras coisas. Um resultado de graça que a gente tem é que a topologia quociente, né, nada mais são, quem são os abertos na topologia quociente? Nada mais são que o conjunto dos V's contidos em x til. Aí lembra, lá ele tinha que ser, a pré-imagem dele tinha que ser um aberto para todas as funções que estiverem na minha família. A minha família só tem um cara, então a gente indexa assim, não tem que indexar nada, é simplesmente π a menos 1 de V pertence a tal, né? Tal é esse cara aqui em cima, é o aberto. Então, os abertos da topologia quociente já estão aqui. Isso aqui dá uma topologia, a gente não precisa verificar, porque isso aqui é só seguir o resultado que a gente tinha para a topologia quociente. A outra coisa que a gente tem é usar aquele critério que a gente viu da última vez, que é o que? Vamos supor que você tem o x, aqui você tem o quociente. Aí imagina que aqui você tem essa função natural aqui, né, a projeção, tá, para o quociente. Aí agora imagina que você tem um terceiro espaço aqui, um z, que você chega aqui com a g, né, uma função g, e você poderia ir direto aqui fazendo π bola g, né, g bola π, né? Certo? Aí eu poderia perguntar, imagina que aqui eu coloquei uma outra topologia, certo? Eu poderia não pôr esta topologia aqui, eu poderia pôr uma outra topologia qualquer. Mas a pergunta poderia você simplesmente fazer a pergunta. Suponha que eu ponho uma outra topologia aqui, mas que para qualquer z que eu pegue, qualquer g que eu pegue, a g vai ser contínua, C e somente C, essas duas aqui são contínuas nesse espaço. Então, tipo, imagina que você aqui colocou uma topologia que faz a π ser contínua, certo? Mas ainda mantém e você consegue trocar a continuidade da G por perguntar se essa aqui é contínua. Então, vim por aqui ou por aqui é contínuo. Tudo bem? Se você colocar quociente aqui, esse critério funciona. Né? Tipo, essa aqui é contínua, C somente C, você pode fazer esse teste direto. Mas se o teste funciona, é porque aqui está a topologia quociente. Beleza? Então isso aqui a gente não precisa provar para esse caso aqui particular, simplesmente porque a gente tem o resultado já
direto pelo que a gente fez da outra vez. Vamos fazer aqui só um exemplinho rápido de um uso de topologia quociente, um exemplo bobo, mas então imagina que você tem um espaço topológico, né, um x tal aqui, e aí imagina que você vai definir que x é equivalente a y se para todo v pertencente a tal, né, para qualquer aberto que você pegar, o x pertence a v se e somente se o y pertence a v. Certo? Isso aqui é exatamente falar que essa relação de equivalência ela é não trivial, digamos assim. Existe alguém equivalente ao x que não é o próprio x, se somente seu espaço não é T0, né? Tipo, quer dizer, existem dois caras que são equivalentes e não são iguais, sem somente seu espaço não é T0, certo? Então isso aqui é meio que falar que você pegou um espaço que não era T0, e aí você define essa relação de equivalência. Aí você simplesmente vai, faz o espaço quociente, e isso aqui é um jeito de você fazer com que o seu espaço passe a ser T0. É um exercício, tem lá na apostila direitinho, mostrar que agora esse espaço aqui ele é T0 com certeza. Tudo bem? Então você tinha antes a pontinhos que não importava qual era o aberto que você pegava, eles sempre eram pegos juntos. O que você fez aqui nessa relação é que você colapsou esses dois caras viraram um ponto grande único. Tudo bem? Então esse é um jeito de fazer, e aí de fato esse novo espaço passa a ser T0. Então era um comentário que a gente fez lá atrás, que quando você tem um espaço que não é T0, é relativamente fácil você arrumar ele para ele passar a ser T0. Então que T0 do ponto de vista topológico não é um que a gente tem que ficar se preocupando tanto. E acho que talvez mais um resultado que talvez compense isso já comentar é o seguinte: imagina que você tenha um X e você tenha um outro espaço Y, então são dois espaços topológicos. Aqui você tem uma F, e a F é sobrejetora, tá? Vamos deixar aqui anotado aqui do lado. Sobrejetora. Sobrejetora. Tudo bem? Então você tem uma função F sobrejetora. Agora você pensa que você tem uma coisa do tipo que para qualquer V contido em Y, o V é aberto, ou seja, em Y, né? C e somente C, o F a menos 1 de V é aberto. Então, repara que uma das implicações só está falando que a função é contínua, mas você tem também que a função é aberta. Tá? Então, ela é contínua e é aberta. É aberto. Certo? Então, abertos de Y são completamente determinados via essa V. Tudo bem? Se você fez isso, então na verdade o que está acontecendo é o seguinte: esse y nada mais é que um quociente do x. Como você vê isso? Vamos escrever isso aqui bonitinho. Eu ponho um x tio aqui embaixo. A gente vai achar. Então, o que eu vou falar aqui, nessas condições, você consegue achar essa relação de equivalência aqui. Você vai ganhar, quando você tem uma relação de equivalência, automaticamente você tem uma π aqui embaixo, certo? E você tem aí uma função φ que vai fazer o quê? Essa φ é um homeomorfismo, tá bom? E você ganha ainda, ou seja, o y que você tinha originalmente, na verdade, ele é um quociente do x. E esse caminho que você faz aqui dá na mesma, né? O diagrama comuta, que isso quer dizer que φ bola com f, né? Então f bola φ, isso aqui dá. Desculpa, fiz ao contrário. Você primeiro faz a f, isso. F, não sei porque eu escrevo da esquerda para a direita, daí vai ficar mais difícil ainda de fazer, né? Isso aqui é a própria φ, né? Você vir por esse caminho é o mesmo que esse aqui. Então isso aqui é como conclusão. Na verdade, não tem nenhum enigma aqui. Você simplesmente faz a única ideia que parece que vai funcionar. Você define essa classe de equivalência que está aqui embaixo, essa relação de equivalência que está aqui embaixo, como A vai ser equivalente a B. Repara que a gente está fazendo uma relação de equivalência no X. C e somente C, o F de A é igual ao F de B. Certo? Por que que acontece? Se você estivesse fazendo aqui que o F, ela já é sobrejetora. Então, se ela fosse injetora e você tem essa propriedade aqui, ela seria um homeomorfismo. Então, isso aqui está sendo um homeomorfismo. Pensa que isso aqui está sendo uma espécie de homeomorfismo a menos de repetição de pontos. O que que você faz? Tira a repetição de pontos assim, passa o quociente e você ganhou
o homeomorfismo que você tem aqui no x. Então, se você estava com esse caso, na verdade o y nada mais é que um quociente, e a partir daqui a demonstração é meio que direta, é só você aplicar as definições e ela sai. Tudo bem? Então, isso aqui é uma breve introdução sobre a topologia quociente. Depois a gente vai ver alguns exemplos melhores.